Olha, você está falando aí sobre esse julgamento e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa de uma dessas Big Techs que me disse que o maior receio é que o STF, nesse momento, entenda que esse julgamento deve correr muito ao lado do 8 de janeiro. Ou seja, o presidente Lula vem pressionando, o Supremo Tribunal Federal vai no caminho aí da argumentação do presidente Lula e da Advocacia Geral da União e pode, talvez, seguir aí o caminho do 8 de janeiro. Eu quero só destacar que você falou sobre dois ministros específicos, que é o Nunes Marques e o André Mendonça, e para quem não sabe, está nos assistindo, os dois foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a gente vê aí a política também entrando mais uma vez no Supremo Tribunal Federal, ou seja, os dois indicados por Bolsonaro indo da forma contrária, com pensamento contrário aos demais ministros. Barroso está aí num meio termo, que inclusive agrada um pouco mais as Big Techs, mas ainda não agrada 100%. Mas voltando no 8 de janeiro, Andresa, como eu estava dizendo, então, há esse receio de que a Suprema Corte utilize o 8 de janeiro como um dos argumentos para votar e o caminho do Marco Civil da Internet. Pois é, isso acaba atropelando a discussão, né? Porque quando você leva para o Congresso, ali você tem mais um ambiente, né, de discussão mesmo, junto com a sociedade, sobre como isso deve ser resolvido. O Supremo fez ali audiências públicas, mas esse não é o papel do Supremo. Qual que é a dificuldade disso no Congresso? Você tocou num nome primordial aí, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é terminantemente contra qualquer regulação das redes sociais. Essa turma que acompanha o Bolsonaro, os bolsonaristas, dizem que isso é censura, que as redes sociais não podem, né, simplesmente por notificação extrajudicial, atuarem para retirar conteúdos do ar, exatamente o discurso que elas fazem. Então, tem uma bancada grande ali, que é bastante barulhenta no Congresso, que impede que esse assunto caminhe. Então, ali quando o Arthur Lira era presidente da Câmara, chegou a se colocar urgência nesse projeto, né, para a regulação das redes sociais. E é uma coisa que está acontecendo muito no Congresso. Eles colocam urgência, às vezes tem a urgência urgentíssima, e depois o negócio some da discussão. E o que tem por trás? Por que some? Porque as redes sociais enchem o Congresso de lobistas, de advogados, e eles vão conversando ali naqueles gabinetes, sabe-se lá Deus o quê, e depois o Congresso resolve não tratar mais do assunto. Mas é um tema primordial, porque as pessoas estão sendo... O que as redes fazem, né? As redes sociais, essas plataformas, né, de redes sociais, elas direcionam essas informações. Isso acaba atingindo muita gente com esse conteúdo, né, totalmente ilícito. Tem uma pesquisa, inclusive, feita lá nos Estados Unidos, que eles identificaram até, inclusive, venda de drogas, né, ali pelo Facebook, por algumas redes sociais. Então, tem de tudo ali acontecendo e tem muita dificuldade, não só no Brasil, de regulamentar as redes sociais, porque elas são muito fortes, têm um lobby muito poderoso e acabam aí, de alguma forma, conseguindo tirar esse assunto de pauta. E no Brasil, o que está acontecendo é isso, é um casuísmo. Então, a Janja é atacada, vamos discutir o assunto. Os ministros supremos são atacados, vamos discutir o assunto, quando esse tema deveria ser tratado, né, com mais seriedade. Então, tem algumas questões ali que o Congresso chegou a começar a discutir, como, por exemplo, quando você retira um post das redes sociais, né, judicialmente, a empresa foi obrigada a retirar esse post. Ninguém fica sabendo por que esse post foi retirado, ou por que esse perfil saiu do ar. Então, uma das coisas que o Congresso queria fazer é que as Big Techs teriam que informar por que aquele perfil, por exemplo, foi retirado do ar. E isso acabou que foi uma discussão que ficou de lado. Então, tem muitas questões ali que precisam ser discutidas, isso vai acabar não entrando, né, na discussão ali do Supremo. Eu conversei agora há pouco, né, com o ex-presidente Arthur Lira, e ele me disse que simplesmente não foi votado porque não tinha voto suficiente no Congresso para que esse assunto avançasse. Então, ele até acha, viu, Neila, que mesmo que o Supremo legisle, não vai haver uma reação do Congresso a isso. Eu ia te fazer essa pergunta. Exatamente, porque esse não é um assunto que hoje, segundo ele, está na agenda do Congresso. Tem outros assuntos que ele falou, isso não está pautado no Congresso. Então, muito provavelmente, o Supremo vai legislar e o Congresso vai abaixar a cabeça, porque tem sempre aquela relação, né, difícil entre o Congresso e o Supremo, porque o Supremo é quem julga os parlamentares. Então, eles não costumam reagir tanto
ao Supremo, porque tem também um pouco de receio a isso. Então, às vezes a gente vê umas ameaças ali, alguém esperando dar uma mordida ali no Supremo, mas todo mundo, como é que tem aquela expressão ali, é tigrão de um lado, mas depois, quando precisa fazer mesmo, eles são tchutchuca, né?